Então vamos lá, pessoal. Todo mundo deu uma olhada no material? Não? Não olhou? Por que você não olhou? Hã? Oi? Pessoal, a gente vai começar a trabalhar então o tal do raciocínio lógico e matemática, né? Matéria aí que geralmente o pessoal tem muito receio, alguns têm dificuldade. Quem aqui é bom em raciocínio lógico? Alguém? Ninguém? Alguém arrisca dizer que é bom nisso? Dá para ser bom nisso, pessoal. Alguém tem muita dificuldade na parte lógica, na parte matemática? Sim, não vai ter mais, se Deus quiser. Pessoal, o que acontece? O nosso edital ele é basicamente dividido em 3 blocos. A parte lógica, que é a mais fácil, a parte matemática e tem um pouquinho ali de estatística. Medidas de dispersão, média, mediana, moda, bem tranquilo, basicamente a gente saber interpretar um gráfico. Beleza? Boa noite. Então, a gente vai começar, né, pelo mais fácil, para vocês não desanimarem, né? Vamos começar pelo raciocínio lógico. E à medida que o conteúdo for caminhando, a gente vai progredindo no conteúdo, as questões vão dificultando um pouquinho mais, para a gente treinar sempre acima da prova. Beleza? Alguém já estudou essa parte de proposições? O brother ali, as duas moças, mais alguém? Alguém nunca viu isso? Proposição lógica? Já viram alguma prova que tinha assim, se Joãozinho bebe água, então ele é marceneiro. Joãozinho não é marceneiro, pois vendia fruta. Responda. Aí você fica assim, o que tem a ver? Não tem nada com nada isso aqui, né? Isso aí, pessoal, é lá da parte de proposições lógicas, beleza? Então, vamos começar aqui. Antes da gente começar, queria contar uma historinha para vocês aqui. Todo mundo tem aquele amigo mentiroso, não tem? Todo mundo. Inventa história, se enrola na história, não é? Todo mundo tem um amigo assim. Imagine se a gente tivesse um método, uma forma de poder pegar esse cara na mentira. Uma forma de validar tudo que ele falar. Uma forma de validar os argumentos dessa pessoa. Opa, peraí, isso que você falou está contradizendo aquilo que você disse lá atrás. Certo? Então, não sei se por esse motivo, um cara chamado Aristóteles, todos aqui já devem ter ouvido falar dele, né? O filósofo grego, foi aluno de Platão, lá de muitos anos atrás. Ele criou um método onde a gente conseguia validar os argumentos das pessoas. Basicamente isso. Eu vou criar uma sequência de argumentos e através dessa técnica, dessa metodologia que ele criou, eu vou poder dizer se aquele argumento é válido ou inválido, se ele é verdadeiro ou falso, se faz sentido dentro daquele contexto. Até aqui tranquilo? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem falar aí, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Ele criou essa metodologia que a gente vai chamar de lógica sentencial, né? Lógica aristotélica também pode ser chamada assim. E, basicamente, ele definiu alguns conceitos para a gente poder começar a validar, valorar esses argumentos das pessoas. O primeiro conceito que ele disse é que, para a gente poder aplicar essa metodologia, não vai ser com qualquer argumento. Não vai ser com qualquer sentença. Aristóteles falou o seguinte, primeiramente, para a gente poder classificar uma proposição, uma sentença, né? Essa sentença ela tem que ser uma sentença que tenha um sentido completo. Então, vamos escrever aqui, ó. Proposições, né? Que é o conteúdo que a gente está trabalhando. O que são proposições? Que são essas sentenças que a gente vai trabalhar, né? Essa lógica de validar esses argumentos. Tem que ser sentenças que possuam um sentido de declarativas, né? As sentenças têm que ser declarativas ou informativas. Então, por exemplo, se eu apresento a seguinte sentença: João é jogador de futebol. Essa é uma sentença declarativa, uma sentença informativa, né? Eu estou trazendo uma informação.
Agora, se eu tenho a seguinte sentença: João, você cortou o cabelo? Que tipo de sentença é essa, pessoal? Interrogativa. Então, ela já não entra naquilo que a gente conhece como proposições. Entenderam? Então, primeiramente, essas sentenças têm que ser declarativas ou informativas. Tem que ter o quê, pessoal? Tem que possuir um sentido completo. Lucas é. Lucas é o quê? Careca. Agora tem um sentido completo. Então, assim, a sentença tem que ser uma informação completa. Por exemplo, se eu falo o seguinte: ele é jogador de futebol. Vocês vão responder como? Ele quem? Essa informação está completa? Eu consigo dizer se aquilo é verdadeiro ou falso? Não, né? Agora, se eu falo, Neymar é jogador de futebol, eu consigo classificar, não, essa informação é o quê? Verdadeira. Beleza? Então, as sentenças, elas têm que ter um sentido completo. Então, recapitulando, tem que ser uma sentença declarativa ou informativa. Então, todas que forem exclamativas, imperativas, sentenças abertas, interrogativas, essas não são proposições. Beleza? Sentido completo, conforme eu falei, e também elas têm que ter a possibilidade de eu classificá-las como verdadeira, né? Verdade, verdadeira ou falsa. Só existem essas duas possibilidades para todas as informações dentro da lógica proposicional. Certo? Elas têm que ser verdadeiras ou falsas. Não existe uma sentença mais ou menos. Ou uma sentença onde eu não consiga criar um valor lógico. Essa classificação de verdadeira ou falsa a gente chama de valor lógico. Qual que é o valor lógico? Neymar é jogador de futebol. Verdadeiro. Beleza? Até aqui tranquilo? Então, se eu trouxer uma proposição, José, pegue o lixo. Isso aqui é uma proposição? Sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão. 2 pessoas. Quem acha que não é? 3 pessoas. E o restante? Sabe de nada? Não pode dizer o que é? Pessoal, aquilo ali tem um sentido de quê? Tem um sentido de ordem, comando. Ordem e comando são sentenças imperativas, que vêm de imperador. Então, isso aqui não é uma proposição. Embora ela tenha um sentido completo, geralmente, se vocês forem observar, uma sentença que tem um sentido completo, se a gente avaliar da ótica do português, ela tem o quê? Sujeito, verbo e complemento, né? Neymar é jogador. Qual que é o sujeito? Neymar. Qual que é o verbo? Verbo ser. Ele é. O que ele é? Jogador. Eu tenho um complemento. Certo? Então, quando a gente for avaliar o que é uma proposição, primeiramente a gente vai procurar esses 3 elementos da língua portuguesa. Sujeito, verbo e complemento. Não necessariamente tem que ter o complemento, dependendo, mais para frente a gente vai ver. Beleza? Posto isso, agora a gente vai avaliar qual que é o tipo de sentença, se ela é declarativa ou informativa. O restante não é proposição. Fechou? Então, vamos lá. O que é uma proposição? É uma sentença declarativa ou informativa que possua um sentido completo e possa ser classificada como verdadeira ou falsa. Isso aqui a gente vai repetir em todo o conteúdo de proposições lógicas, beleza? O que acontece? Por que ela só pode ser classificada como verdadeira ou falsa? Por um motivo. A gente vai ver mais para frente alguns princípios da lógica sentencial. A gente tem basicamente os 2 princípios mais cobrados em prova, que é o princípio da não contradição, onde o próprio nome já diz o que fala, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Eu não posso ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? E o princípio do terceiro excluído. Como assim terceiro excluído? Quantas opções eu tenho? Uma de ser verdadeira,
duas de ser falsa. Então, qualquer terceira possibilidade eu vou excluir. Então, não existe outras opções, né, para classificar um argumento, se não verdadeiro ou falso. Qualquer terceira opção a gente exclui. Beleza? Então, isso aqui é só uma introdução, trabalhando sobre a lógica sentencial, né? A lógica de Aristóteles. E agora a gente vai prosseguir um pouquinho aqui. Tudo isso que eu estou falando, vocês não precisam anotar, tem tudo no material que eu criei para vocês, tá bom? Eu falei quais não são proposições. Se são proposições somente sentenças declarativas ou informativas, todo o restante é o quê? Não é proposição. Aquela menina é bonita. Nossa, eu tenho o verbo, né? O verbo ser. A menina é aquela e o que ela é? Bonita, o complemento, né? O Lucas falou que se tiver todos esses elementos da língua portuguesa vai ser uma proposição. Mas essa sentença, pessoal, a gente chama de sentença aberta. Por que aberta? Perfeitamente. Se eu falar, aquela menina é bonita, vocês vão saber de qual menina eu estou falando? Se vocês não sabem quem é, vocês não conseguem criar um valor lógico para ela, correto? Então, sentenças abertas não são proposições, interrogativas, exclamativas, imperativas, né? E existe também os paradoxos. Paradoxos são situações sem resolução, onde eu não consigo criar um valor lógico. Eu estou mentindo que é verdade que aquela menina disse. E aí, peraí, eu estou mentindo, mas é verdade? Qual que é o valor lógico dessa sentença? Não, eu não consigo criar. Ela é sem resolução, né? Então, nesse caso, os paradoxos também não são considerados proposições. Fechou? Até aqui tranquilo? Essa parte ela é bem fácil, bem tranquila, mas ela é muito importante lá na frente, quando a gente começar a trabalhar com tabela verdade, regra dos conectivos e tudo mais, beleza? E existem também, pessoal, as sentenças abertas do português. Por exemplo, X, aqui ó, vou escrever uma proposição aqui ó. X é maior que 7. Isso aqui é uma proposição? Vamos avaliar com calma. Quem que é o sujeito? X, tem um sujeito. Tem o verbo? Tem, ó, verbo ser. Qual que é o complemento? Maior que 7. Tem um sujeito, verbo e complemento. É proposição? Não é. Por quê? Isso aqui é uma sentença aberta. X é maior que 7. Isso é verdadeiro ou falso? Eu não sei. Qual que é o valor de X? Entenderam? Então, se eu não consigo determinar o valor de X aqui, não tem como eu dizer, né, que X é maior que 7. Então, isso aqui é uma proposição, não é uma proposição, perdão. Beleza? Mas a banca, ela pode trazer também, em vez de escrever uma proposição assim dessa forma extensiva aqui, né? Ela pode também escrever assim, ó. 7 é maior que 8. Isso aqui é maior. Isso aqui é uma proposição. Ah, Lucas, mas cadê o verbo? O que esse símbolo aqui significa? É maior, né? Então, 7 é maior do que 8. Ah, mas 7 não é maior do que 8. Mas é uma proposição. Porém, o valor lógico dela é o quê? Falso. Beleza? Tranquilo? Até aqui tudo certo? Dúvidas? Nenhuma? Então, vamos prosseguir aí.